Imagine uma criatura. É um homem, mas também um lobo. Este é o lobisomem, uma história assustadora e muito antiga. As pessoas contam essa história há muito tempo, no mundo todo. É uma história que causa medo, mas também fascina. Por que essa história é tão popular? É isso que vamos tentar entender. Vamos viajar no tempo para a época em que as pessoas começaram a contar essa história. Vamos ver como ela mudou ao viajar de um lugar para outro. E vamos aprender como essa história afetou a vida das pessoas. De onde veio a história do lobisomem? É difícil dizer com certeza. Alguns dizem que começou na Grécia Antiga. Eles contam a história de um rei que foi transformado em lobo. Outros dizem que começou ainda antes, com desenhos em cavernas de criaturas que são parte humanas, parte animais. Esses desenhos são muito antigos, de uma época em que as pessoas viviam de maneira muito diferente. Não importa onde começou, a história do lobisomem se tornou muito popular. As pessoas contavam umas para as outras, e ela viajou com elas para novos lugares. Conforme a história do lobisomem viajava, ela mudava um pouco em cada lugar. Em alguns lugares, o lobisomem era um monstro assustador. As pessoas tinham medo dele. Elas acreditavam que ele poderia machucá-las. Em outros lugares, o lobisomem nem sempre era mau. Às vezes, ele ajudava as pessoas. Por exemplo, em algumas histórias, o lobisomem protege as pessoas do perigo. Mesmo que as histórias fossem diferentes, todas tinham uma coisa em comum. Mostravam que as pessoas tinham medo do que não entendiam. A história do lobisomem não era apenas uma história assustadora. Ela também nos dizia algo sobre como as pessoas viviam no passado. As pessoas tinham medo de muitas coisas. Elas não entendiam o mundo tão bem quanto nós hoje. Elas não tinham a ciência para explicar coisas como doenças e desastres naturais. Então, elas usavam histórias para explicar essas coisas. A história do lobisomem pode ter sido uma maneira de explicar por que coisas ruins aconteciam. Pode ter sido uma maneira de dar sentido ao mundo. Mesmo que não acreditemos em lobisomens hoje, essas histórias ainda são interessantes. Elas nos lembram de uma época em que o mundo era um lugar mais misterioso. Elas também nos mostram o quão poderosas as histórias podem ser.